Então, gente, boa noite a todos. É uma alegria, né, estar aqui na nossa janela literária, inventada durante a pandemia, que segue de vento em popa, né? E assim é legal porque a gente pode receber pessoas do país inteiro, né? Embora a presença seja muito melhor, né? Eu queria assim também começar dizendo que a gente, o IEL, o Instituto Estação das Letras, já tem o seu evento presencial, que é o Clube de Leitura do Centro Cultural do Banco do Brasil, que nós estamos realizando, né? E toda segunda, quarta-feira do mês, por enquanto, às 15 horas, mas deve passar para mais tarde um pouco. Então, para vocês poderem ir, né? Muita gente trabalha e tal, vai passar para mais tarde. Então, para a gente se ver, né? Ver assim, né? Abraçar. Então, o clube de leitura, né? Ele pode, né? Então, assim, só para dizer, avisar do clube quando vocês receberem, saber que é presencial e que lá a gente pode se ver, tá? De verdade. Assim. Então, é uma alegria essa janela literária com a Cláudia Amorim sobre a Paulina Chiziane. É uma autora que, digamos assim, como dizem os portugueses, está a merecer, né, a nossa atenção. Ela publica há muito tempo, só agora, depois que ela ganhou o Prêmio Camões, é que ela ficou mais visível, e é impressionante, é uma autora impressionante, pelos temas, pela forma que ela encontrou, né, de expressar as preocupações de toda ordem, os argumentos, enfim, de tudo isso a Cláudia vai falar muito melhor que eu, que a Cláudia Amorim, ela é uma, digamos, especialista, né, em literaturas africanas e estuda a Paulina Chiziane há muito tempo. Nós programamos um curso que acabou não acontecendo, mas ainda acontecerá sobre a Paulina, tá? Com a Cláudia. Tá? E, assim, queria agradecer a presença da Cláudia, colaboração com o Instituto Estação das Letras, é uma alegria poder ter você, uma profissional como você, entre nós, Cláudia. E mais não digo, porque vou passar a palavra para você, hoje é um dia de você e Paulina, vamos ler Paulina, e um livro que eu não conheço, que é As Andorinhas, que para mim vai ser uma beleza. Bom, muito obrigada, Suzana, pelo convite, né? Boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem. Quando a Suzana me fez esse convite para, né, apresentar a Paulina Chiziane, de certa maneira, num espaço que seria, né, primeiro seria um curso, depois houve aí um problema aí de Covid e tal, e então ela propôs as janelas literárias, né? E eu aceitei, porque a Suzana até me falou, olha, Cláudia, as janelas literárias é uma fala que não é a fala para especialista, né? É um curso, é um evento aberto, né? Tem pessoas de várias profissões que gostam de ler, né? E que trabalham. Então, eu preparei assim, uma comunicação, né, mais voltada para um público não especializado, né? E eu queria primeiro falar um pouco da minha relação com as literaturas africanas. Na verdade, eu começo a minha relação com as literaturas africanas em 2006, ou um pouco antes, porque eu defendi uma tese de doutorado na UERJ, em literatura comparada, trabalhando a literatura portuguesa e a literatura angolana. Eu peguei um autor português, que é o Lobo Antunes, e um autor angolano, que é o Pepe Tela, para falar da questão da guerra. Não é? Eu fiz essa perspectiva comparada,
trabalhei Mayombe e os 3 primeiros romances do Lobo Antunes. Eu tenho uma formação mais em portuguesa, mas desde 2006, ou um pouco antes, né, porque a tese ficou pronta em 2006, eu venho flertando, e flertando muito, muito com as literaturas africanas, tenho orientado trabalhos na área, né? O Luiz Carlos foi meu orientando, com um belíssimo trabalho, né, no mestrado e do doutorado. A Renata agora também vai defender literatura portuguesa e também paulina. Ela tem um capítulo que dedica, né, no qual se dedica a estudar eventos do Apocalipse, não é? Então, eu venho flertando há muito tempo com as literaturas africanas de língua portuguesa, né? E até coordenar também um projeto do CCIERJ, né? Fiz também meu pós-doutorado em literaturas africanas na USP, supervisionado pelo professor Benjamin Abdallah Júnior, né? E também fiquei 5 anos coordenando uma disciplina mais introdutória, Literaturas Africanas em Língua Portuguesa, no projeto CCIERJ, que é coordenado pela UF, o FRJ, o UERJ, que é uma associação de universidades no projeto de formação à distância, né? Então, eu me senti um pouco à vontade de aceitar esse convite, mas para falar um pouco da Paulina, das impressões. Eu não li a obra toda da Paulina, não é? Na verdade, a dificuldade até dos livros chegarem até nós é um impeditivo, né, para que a gente conheça bem os autores, mas eu gosto muito do que eu já li, né? E resolvi falar da narrativa breve, porque geralmente a gente trabalha, né, com a ideia de que ela é romancista, e ela, inclusive, vai negar isso, vai dizer que ela é uma contadora de histórias, e achei que era interessante, porque justamente ela começa a sua trajetória com a narrativa breve, não é? Publicando, em 1984, contos na imprensa moçambicana. Eu preparei aqui um texto para não me perder, né? Eu vou ler, mas vou parando para a gente. Depois a gente vai vendo também. Eu trouxe uns fragmentos dos 3 contos que compõem a narrativa As Andorinhas, né? Esse livro. Então, podemos passar, Tatiana, ao slide 1, né? O slide 1 é só uma introdução aí da apresentação a gente vê um círculo, né, que eu acho que tem muito a dizer do tempo africano, que é esse círculo, e no slide 2, que não está aparecendo ainda, mas vocês conseguem ver? Apareceu? Não. Bom, enquanto ela tenta organizar ali, é uma imagem da Paulina Chiziane, e com a epígrafe, né, dessa obra As Andorinhas. Está lá, exato. Se queres conhecer a liberdade, segue o rastro das andorinhas. É um ditado chope, que é uma das línguas, né, da Paulina, né? Uma das línguas de Moçambique, é a língua em que ela falava em casa. Tá? Então, vamos lá. A escritora moçambicana Paulina Chiziane é mais conhecida pela designação de romancista. Embora se auto-intitule uma contadora de histórias, Chiziane escreveu, sobretudo, romances, mas também exercitou a narrativa breve. E sua estreia na literatura é justamente marcada por essa modalidade textual, quando, em 1984, publica contos na imprensa moçambicana, na página literária e na revista Tempo. Nascida em 1955, na província de Gaza, ao sul de Moçambique, a futura escritora cresceu na região de Maputo, à época Lourenço Marques, capital de Moçambique. A mãe dedicava-se à casa e o pai era alfaiate. As línguas faladas em casa eram chope e ronga, especialmente incentivadas pelo pai, um anticolonialista. Embora a família fosse protestante, Paulina faz os primeiros estudos numa escola católica.
segue os estudos secundários e diploma-se na Escola Comercial de Maputo. Aos 19 anos, ela se casa e separa-se um tempo depois. Dessa união breve, resultaram 2 filhos. Frequentou a Universidade de Mondlane, estudando linguística, mas não concluiu o curso. E engajou-se na luta pela independência do seu país, integrando a Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique. Durante a Guerra Civil em seu país, logo após a independência, Paulina Chiziane trabalhou com a Cruz Vermelha Internacional e, posteriormente, trabalhou na FESA, Núcleo de Associações Femininas da Zambésia. Nos anos de independência, afastou-se da política para dedicar-se à literatura, não sem antes manifestar uma profunda desilusão com o partido que assumiu o poder, em função, entre outras coisas, da opressão contra as mulheres. Quer dizer, uma das marcas da narrativa da Paulina Chiziane vai ser justamente, né, esse lugar da mulher, um lugar que essa mulher em Moçambique, e nós vamos falar um pouquinho disso antes de entrarmos nos contos, né? Porque isso é extremamente interessante pela multiculturalidade do país, tá? Então, nós podemos passar o slide 3, rapidamente, só para uma apresentação da obra, né? Em 1990, Paulina escreve e publica, slide 3, escreve e publica seu primeiro romance, Balada de Amor ao Vento, tornando-se a primeira romancista de seu país. Após esse romance, publica Ventos do Apocalipse, em 1993. O Sétimo Juramento é obra de 2000. Niquete, uma história de poligamia, de 2002. O Alegre Canto da Perdiz, de 2008. Mesmo ano em que publica a trilogia de contos As Andorinhas. Será que a gente consegue passar para o slide 4? Seria bom acompanhar. Em 2013, publica Nas Mãos de Deus e Por Quem Vibram os Tambores do Além. Publica ainda O Conto dos Escravizados, em 2017. Vocês me escutam? Eu escuto. Estamos escutando, sim. Ah, tá, porque eu não estou vendo ninguém. Achei que tivesse caído. Não, Desculpa. tá ótimo. Tá bom. Fora do campo ficcional, ela publica uma obra em coautoria com a angolana Dia Kassembe, que reúne relatos e memórias das mulheres do país, intitulado As Heroínas Sem Nome, uma obra de 2009. Escreveu ainda um ensaio intitulado Eu, Mulher, por uma Nova Visão de Mundo. Trata-se de um testemunho dado em 1992, publicado em 94 e depois em 2013. Publicou ainda em coautoria com a curandeira Mariana Martins, em 2015, a obra Ngoma Ietu, O Curandeiro e o Novo Testamento. No slide 6, não sei se vocês estão vendo. Vocês conseguem ver o slide 6? Ah, está vendo. Tá vendo. Nós vamos, então, ver os prêmios, né? Ela recebe, em 2003, o prêmio José Craveirinha, da Associação Moçambicana de Escritores, pelo romance Niquete, uma história de poligamia. Em 2014, recebe o prêmio, né, o grau de grande oficial da Ordem Infante Dom Henrique, e, em 2021, o prêmio Camões. Né? Vamos ver, então, eu acho que aí vem a imagem de Moçambique, para quem não conhece, né? Eu vou falar um pouquinho depois desses conflitos culturais que existem, né? Da linha, a própria Paulina fala isso numa entrevista que eu vou recomendar a vocês, né? Como o norte do país ele tem uma marca matrilinear da sociedade, em que as mulheres ali, logicamente, rejeitam a questão da poligamia, elas escolhem os maridos, etc., mas, ao mesmo tempo, há uma grande influência islâmica, né? Portanto, aí já há um conflito no norte, e no sul, que tem mais uma sociedade
sociedade mais patriarcal, também tem conflitos com a poligamia que existe no Sul, né? Que o patriarcalismo é monogâmico. Então, é muito complexa essa situação de Moçambique, né? Que é um país em que há várias influências culturais, né? E fora as influências e as diferenças dos grupos, né, étnicos que lá habitam. Tá? Mas nós vamos ouvir agora, quando ela ganha o Prêmio Camões, uma pequena reportagem de 1 minuto e 40 segundos, um pouquinho da fala da Paulina. Você poderia colocar, Tatiana, por favor? Posso sim, só um minutinho. A gente fez o teste e tudo, né? Mas sempre... Paulina Chiziane é vencedora do Prémio Camões 2021. A escolha da escritora moçambicana foi feita por unanimidade, como confidenciou a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca. Para Paulina Chiziane, este é um galardão que partilha com todos os moçambicanos. Tudo que eu tentei escrever nos diferentes livros é parte da nossa memória coletiva. Portanto, eu nunca falei nos livros na minha voz pessoal. Mesmo nos livros em que escrevo na primeira pessoa, eu estou a trazer a voz coletiva. Portanto, é todo um povo que é agraciado por este grande prémio. Paulina Chiziane nasceu em Manjacase, num bairro humilde nos arredores da atual Maputo. A escritora sente muito orgulho por isso de ter visto a sua obra reconhecida pelo maior galardão literário em língua portuguesa. Eu venho de lugar nenhum. Eu sou aquela pessoa que aprendeu a ler e escrever, foi à escola, teve essa sorte, mas também tive a sorte de caminhar pelo país e descobrir as maravilhas que este país tem. Então, eu não sou propriamente aquela pessoa que se pode dizer, ela veio de um estrato social X, assim, nobre. Não, eu vim do chão. Então, um reconhecimento para alguém que veio de lugar nenhum, sem dúvida, é um motivo de inspiração para uma outra geração. Paulina Chiziane publicou o seu primeiro livro, Balada de Amor ao Vento, em 1990 e tornou-se na primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. Eu acho muito bonito esse momento em que ela fala, né, das suas origens, né, que vem do chão e que ela vem de lugar nenhum, né, esse reconhecimento, né, de como é um país diferente, né, de como o país também tem uma riqueza, né, que ela vai, então, resgatar. É muito interessante a fala da Paulina. Bom, então, passemos, então, né, essa realidade complexa de Moçambique está presente nas obras da Paulina, né, e de outros escritores do país. Sua obra literária vem sendo objeto de estudo de dissertações e teses em universidades brasileiras e estrangeiras. Em seus romances, a escritora moçambicana é identificada como romancista, que trata das questões da mulher no âmbito da sociedade moçambicana, país formado por uma multiplicidade de culturas que apresentam diferenças importantes no que tange ao lugar da mulher na sociedade. Para se ter uma ideia, em Moçambique, há grande influência da cultura indiana e árabe, além da portuguesa, por conta da colonização, e das culturas locais das diversas etnias que compõem o país. Vamos passar, então, ao slide 8, em que ela vai dizer justamente qual é a relação dela com a literatura. Diz a Paulina, né? Dizem que sou romancista e que fui a primeira mulher moçambicana a escrever um romance, mas eu afirmo que sou contadora de histórias e não romancista. Escrevo livros com muitas histórias, histórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos à volta da fogueira, minha primeira escola de arte. Esse comentário da escritora é extremamente interessante, e dele vamos destacar 2 ou 3 questões que me parecem de suma importância. Podemos passar ao slide 9, por favor.
A escritora acentua que não se vê como romancista, mas como contadora de histórias. Subjacente a essa ideia está a importância da oralidade na cultura africana e na literatura, né, de modo geral. A oratura, termo que acentua a literatura oral, constitui o arcabouço literário de muitas obras ficcionais africanas. E ainda associada à oralidade, temos a questão da ancestralidade, pois são os antigos, os mais velhos, os portadores das histórias que se renovam no contar para as gerações seguintes. Sobre esse aspecto, vejamos o que diz Mia Couto, conterrâneo de Paulina Chiziane, e que, como ela, também se diz um contador de histórias. Podemos passar a outros slides. Depois eu volto a esse para falar de outras coisas. E aí vem, eu vivo num país onde os contadores de histórias têm uma grande importância. Nessas zonas rurais, eles são, de fato, os grandes defensores, os grandes reprodutores dessa via antiga dos valores rurais. Os contadores de história têm um sistema muito ritualizado de narrar, o que é uma cerimônia muito complicada, com interdições. Não se pode contar histórias de dia, porque senão fica careca. Tem que se contar histórias de noite. E dos rituais, uma das normas é que o contador de histórias nunca se intitule ele próprio um criador. Ele está reproduzindo a palavra divina dos antepassados. Tá? Podemos passar ao slide anterior, por favor? Eu fiz uma troca. Paulina Chiziane afirma que, ao escrever suas histórias, inspira-se nos contos em volta da fogueira, sublinhando ser esse espaço a sua primeira escola de arte. Né? E aí a gente remete justamente à expressão que é usada por Craveirinha, né? Pelo poeta Craveirinha, poeta moçambicano, Caringana wa Caringana, que quer dizer, né, uma expressão que quer dizer era uma vez, né? Esse espaço de contar histórias. Com essa observação, estamos diante de um ritual que remete à ancestralidade, ou seja, as histórias contadas em torno da fogueira se ligam à palavra divina dos antepassados. Além disso, o que a narrativa de Paulina faz, ao trazer as narrativas orais, é uma relação com o tempo cíclico africano, que é diferente do tempo linear da cultura ocidental. O tempo cíclico da natureza, das colheitas, da vida e da morte, que a morte nunca é o fim da vida, inscrevem-se na narrativa de Paulina. Né? Outro fato importante na sua obra é o lugar das mulheres, especialmente as mais velhas. Né? Portanto, as personagens femininas têm muita força na obra da Paulina. E o lugar das mais velhas também se liga à tradição de contador de histórias. Né? As histórias contadas pela avó, especialmente, integram esse universo de ritualização e de instauração de um saber que parte da palavra oral. Caringana wa Caringana, expressão que significa era uma vez, expressão usada por José Craveirinha. Por fim, o último aspecto para o qual gostaria de chamar a atenção nesse comentário, né, que faz a Paulina, quer dizer, desse primeiro comentário a gente consegue tirar uma série de questões muito próprias da cultura moçambicana e da narrativa da Paulina. Né? Por fim, o último aspecto para o qual gostaria de chamar a atenção é quando ela fala da primeira escola de arte, o espaço compartilhado da narração. Né? Então, esse contar em volta da fogueira é o espaço compartilhado da narração, que não é só uma pessoa com outra, é um espaço de muitas pessoas. Né? E que esse espaço, esse contar, encerra uma arte. Ela fala, é a minha primeira escola de arte, né? Encerra uma arte, um trabalho artístico, que antes de ser escrito é oral e coletivo. Então, sobre a importância da oralidade, diz Paulina Chiziane em entrevista ao Café Filosófico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, esse slide 11 aí, ela vai dizer, muitas vezes o mundo escrito, ou o mundo dito mais evoluído, tem olhado para a oralidade como um lugar menor, mas eu digo que não,
porque, sobretudo para nós em África, e acho que é para o mundo inteiro, a oralidade é o primeiro lugar de qualquer ser humano. Portanto, uma criança começa a receber os valores que lhe vão socializar a partir da oralidade. Quando vai para a escola, esta criança já tem 5, 6, 7 anos, não é uma tábua rasa. Na sua cabecinha já tem muitas histórias que lhe foram contadas por alguém ou por uma tecnologia qualquer. O mundo moderno socializa as crianças contando histórias, usando a televisão, tablets, enfim, tecnologia. Então, o que é melhor? Uma história contada por uma avó ou avô, como fazemos em África, ou por uma máquina? A tradição oral é um lugar de afeto, sobretudo em África, onde os laços de família se estreitam e as gerações transmitem valores, né? Então, é muito importante essa ritualização e como ela vai resgatar essa questão da oralidade que vai aparecer nas narrativas, né? Na forma oralizante e na maneira como os personagens se comportam. Eu recomendo a vocês, procurem no YouTube justamente esse vídeo, Ancestralidade e Oralidade, Café Filosófico, é uma entrevista curta, mas muito boa, de um rapaz, né, da UFRN com a Paulina Chiziane. A ficção da escritora ergue-se, portanto, da oratura e dos traços próprios da escrita oralizante, em que a palavra dita é primordial. Depois desse preâmbulo, né, vamos entrar, então, no universo narrativo de Paulina, focalizando a sua narrativa breve, as histórias pequenas, como define, né? Então, as andorinhas surgem, elas são publicadas, nessa obra é publicada, são 3 contos, a obra é publicada pela primeira vez em 2008, pela editora Índico, né, de Maputo, e tem essa edição, que é a que eu tenho aqui, né, que é de 2013, da Nandiala, tá? E é uma edição brasileira. Há diferenças entre as duas edições, algumas poucas diferenças, né? São 3 contos e 3 momentos centrados na trajetória de uma figura da história de Moçambique, né? 3 personagens históricos, né? Quem manda aqui é o primeiro conto, o segundo, que é o mais longo, Maudlane, o Criador, e o terceiro, que é Mutola, é o conto mais curto. Na edição moçambicana, esse terceiro conto tem o título Mutola, a Ungida, né? Podemos passar, por favor, ao slide 13? Nos contos, assistimos ao entrecruzamento de mito e história, ao termo associados a personalidades históricas, a simbologia das andorinhas e da águia. Na epígrafe do livro, encontra-se o ditado Chope, uma das línguas de Moçambique, né? Justamente aquele ditado com que nós abrimos aqui nesses slides. Se queres conhecer a liberdade, segue o rastro das andorinhas. As figuras históricas que vão aparecer, né, nas narrativas, na primeira é Ngungunhana, né, que foi o último representante da dinastia Nguni antes da queda do Império de Gaza. Gaza é uma província ao sul, né, pela ação colonialista europeia. Ele viveu no final do século XIX, né, e morreu em 1906. Quer dizer, aí vocês podem perguntar, né, mas os portugueses chegaram muito tempo antes. Sim, mas havia regiões em que havia, né, existiam ainda núcleos, né, e impérios, e essa penetração, né, desses espaços foi se dando ao longo do século, né, dos séculos. O segundo conto vai falar de outra figura histórica importantíssima na cultura moçambicana, que é Eduardo Mondlane, né? Foi o líder da Frelimo, né? Foi o primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique. E o terceiro conto, Maria de Lourdes Mutola, fala de uma atleta ainda viva, né? Ela é nova, nasceu em 1972, que eu não conhecia, né? Maria de Lourdes Mutola foi recordista do atletismo, né, em corridas e tal. Ela queria ser
futebolística, né, jogar futebol, mas foi impedida, e aí se tornou uma das ganhadoras de muitas medalhas, né, ganhou medalha de ouro nos Jogos de Sydney, é uma figura muito interessante, né? Então, são 3 contos que são independentes entre si, mas nos 3 a gente vai perceber essa simbologia das andorinhas e da águia, né? Associadas ao percurso das personagens, tá? Então, eu vou me deter mais no segundo conto, mas eu vou trazer um fragmentozinho do primeiro e do terceiro, só para a gente entrar um pouco na narrativa, né? Perceber a escrita da Paulina. Tá? Então, vamos lá. O primeiro conto, quem manda aqui, né, é a história, então, desse imperador. Vamos ver o início, depois eu conto, porque senão perde um pouco a graça. Então, depois do pasto de chima branca, branquíssima, cilada no alguidar, acompanhado de neve cozido, leite coalhado e carne grelhada, sente muito calor o imperador. Não era da comida, não. O calor vinha do sol e das banhas daquele corpo de elefantes. O imperador era requintado no prato. Ao pequeno almoço, tomava leite coalhado ou leite fresquinho que saía quentinho da vaca. Gostava de carne grelhada, mal passada e pão seco. Tomava o seu copo de aguardente, mas pouco. A natureza faz por vezes isto. Tamanho grande, feito de alguma comida. Era de boa raça, o imperador. Desloca o grande corpo, desloca o grande corpo para o repouso predileto, debaixo da sombra da grande fama, é uma árvore, né? Deita-se de papo para o ar, ao lado de sua dama preferida. Pôs os olhos no horizonte criador. Descobre que são seus os espaços terrestres e o infinito celeste, que são suas as estrelas que à noite brilham e as árvores que transportam a brisa do entardecer. Contempla sua obra e suspira de orgulho. Fui eu quem transformou tudo isto em vida. Coloquei luz nos olhos dessa gentalha. Quando aqui cheguei, a terra era selvagem e era macho. Domestiquei-a, tornei-a fêmea, é toda minha. Faço o que quero. Dá-me bons frutos, cereais, gado. Dá-me sol e chuva. Nessa terra fêmea, os homens me servem de joelhos, porque já não são homens. Sou o único macho na superfície da terra. Uma andorinha canta alegrias do espaço. De pança também cheia, baila. Liberta os intestinos e a caganita balança na cloaca. Cede à gravidade e cai no olho do imperador. Bom, é muito interessante, né? Porque a gente vai ter esse fragmento aqui, é o início desse conto, né? E a partir disso o imperador vai decretar guerras andorinhas, né? Uma coisa insólita, ele vai reunir os exércitos todos, né? E o seu exército começa a questionar, mas na verdade não pode questionar muito, né? Porque está ali recebendo ordens, né? Então, ele manda o exército atrás das andorinhas, né? Eu não vou contar tudo, mas eu só queria mostrar, nesse primeiro fragmento, né, um fato que é interessante, né? A gente tem uma desconstrução desse imperador, né? Embora ele seja uma espécie de última resistência, né, contra, vamos dizer, o colonialismo, e isso é fato, né? Porque ele vai, de certa maneira, resistir, mas ele vai ser vencido, justamente no conto a gente percebe isso, porque ele manda os melhores guerreiros atrás das andorinhas, e ele fica fragilizado até que chegam os colonizadores e tomam toda a terra, não é? Então, é muito simbólico o fato da andorinha, né? Soltar, né, a caganita, como vai falar lá o narrador, no olho do imperador, quer dizer, na verdade, simbolizando uma certa cegueira também, não é? Porque ele, de fato, né, se preocupa mais, né, em
em ir atrás dos inimigos, né? Ele cria inimigos que não são de fato os inimigos, né? E, na verdade, se fragiliza diante do verdadeiro inimigo. É interessante também porque há dados históricos que vão falar que esse imperador ele também perseguia, né? Ele era de um grupo étnico, um Nguni, né? E ele também perseguiu os Chopes, né? Que, aliás, estão ligados à própria etnia da Paulina. Então, quer dizer, havia aí já controvérsias, já questões no próprio território, né, de Moçambique. Então, o que a gente percebe? Eu acho que a própria narrativa vai mostrando isso nesse início, né? Primeira questão da oralidade, né? Quando ele vai dizer, não era da comida, não, ele sente muito calor, não era da comida, parece que é uma conversa, né? Há uma maneira oralizante de escrever, né? que é muito interessante. E depois a maneira como ela vai desconstruindo, o narrador, né? Vai desconstruindo essa figura que é o imperador, que tem, né, que manda, que é autoritário, que criou, diz que criou todo mundo, né? Mas que, na verdade, tem um corpo que não se aguenta, não é? E, enfim, há uma ambiguidade, por exemplo, quando na narração a gente encontra isso. Era de boa raça o imperador, quer dizer, ainda que fosse, né, alguém que pudesse defender, etc., ele tem uma certa crítica aqui, né, à postura do imperador. Tanto assim, né, que ao final a gente vai perceber justamente esse imperador humilhado diante da chegada dos portugueses, né? Ele, inclusive, ele é obrigado a se humilhar, né? E ele mesmo percebe que ele fez algo errado, né? Que ele, enfim, mandou para fora os exércitos atrás das andorinhas, quando, na verdade, deveria ter percebido, né, que as guerras eram outras. Muito bem. Então, o imperador é uma figura dúbia, né, que tem o império pela força, né? A descrição do seu corpo, etc., foge à liturgia do lugar de um imperador, né? Ele é ridicularizado até por ser confrontado por uma andorinha, tá? A andorinha, que canta alegrias, né, liberta intestinos e suas fezes caem no olho do imperador. Isso que a gente já falou, né? Quer dizer, tem a coisa de uma certa cegueira aí, tá? Muito bem. Se ele é um guardião da resistência ao colonialismo, também é criticado por sua falta de visão, tá? Passemos ao último conto agora. Não sei se eu estou indo rápido, estou indo devagar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Bom, o último conto, que depois vamos ter mais no segundo, ele tem um fragmento muito interessante, né? Ele começa, eu gosto muito, os inícios, né? Não à toa, né? Porque toda essa ritualística do era uma vez, né? De uma certa parábola que aparece antes da narrativa, aparece em muitas obras da Paulina, né? E aqui a gente tem, antes da história propriamente dita, que é a história da Lourdes Mutola, nós vamos perceber aqui uma parábola, não é? que vai funcionar, inclusive, para o terceiro ponto que nós analisaremos. Então, as andorinhas Mutola. O Chivambo gostava de contar histórias, mas esta era a sua preferida. Contava tantas vezes quanto podia. Uns ouviram-no quando pregava na igreja presbiteriana de Chamanculo, lá para os anos 1960. Os colegas ouviram-no no quarto do colégio da missão. Outros ainda ouviram-no de armas nos ombros, na Marcha da Libertação. Era uma vez. Um homem que apanhou uma águia pequenina, levou-a para casa e pô-la na capoeira. Educada como uma galinha, a águia até comia a comida dos patos, comportava-se como uma verdadeira galinha. Um biólogo passou por ali e exclamou: uma águia na capoeira das galinhas? Era uma águia, mas transformei-a em galinha, apesar de todo o seu tamanho, respondeu o dono da capoeira, muito vaidoso. Não, responde o biólogo, uma águia é uma águia, nasceu para governar o mais alto dos céus. Esta nunca mais voará.
Discutiram. O dono da capoeira teimava e por isso fizeram a aposta. O biólogo, erguendo a pesada ave, disse: Águia, águia, abre as tuas asas e voa. A ave olhou para todos os lados, viu o farelo e as galinhas a debicar, voltou para o chão e continuou a sua vida de galinha. O dono afirmou contente: Viu? O biólogo teimou. Fizeram a experiência mais 3 vezes e nada. A águia era mesmo galinha. Na 5ª tentativa, o biólogo obrigou a ave a confrontar o sol enquanto implorava: Águia, águia, abre as tuas asas e voa. A ave real abriu as asas e lançou-se no voo. Subiu, subiu, até desaparecer no horizonte. As águias, como as andorinhas, são filhas da liberdade. Bom, eu só queria chamar a atenção de vocês para justamente, primeira coisa, você pode voltar ao slide anterior, por favor, Tatiana? Né? A presença de chivambo, né? É o primeiro, acho. Mais um, tá mais um. O chivambo gostava de contar a história. A presença do chivambo na história de Mutola. Chivambo é justamente um dos nomes, né, do Eduardo Mondlane, Eduardo Chivambo Mondlane, né? Então, aqui ele aparece numa história que Mutola já, né, é um outro momento da história de Moçambique, né, o Moçambique independente, né, em 1972. Quer dizer, ela nasce em 72, mas quando Mutola está adulta já é Moçambique independente, Moçambique é a independência de 75, né? Então, essa reminiscência aqui, ou esse resgate, né, de um chivambo que conta a história, é o Eduardo Mondlane, né? Então, ele passa de uma história a outra, ele se torna um símbolo também, um contador de histórias. E reparem lá que que todos gostam de ouvi-lo, e ele ainda contava histórias, né? Alguns escutaram suas histórias, ele com as armas nos ombros na marcha de libertação. Tá? Então, reparem como isso é interessante, né? Um outro momento, mas volta aqui um personagem que morreu em 69, né? Que nem viu a independência do país. Tá? Mas ele vai ser simbolizado pela águia também. Né? Então, com essa recorrência, com essa referência aí a Eduardo Mondlane, a gente passa justamente que é o segundo conto, né, do livro, mas é a terceira nossa análise aqui, muito rápida, né? A gente tem que correr um pouco. Então, As Andorinhas, Mondlane, o criador. Reparem que ele também é chamado de arquiteto do novo tempo, o criador, o arquiteto do novo tempo, né? E tem o início desse conto, começa dessa maneira. As histórias da avó começam da mesma maneira, que é sempre a melhor maneira de começar. Caringana, uá, caringana. Era uma vez. Deixa eu só ficar aqui para eu ler. Eu consigo ler assim. Era uma vez um homem muito doente, depois de experimentar todas as formas de cura, se desesperou. Então pediu ajuda aos filhos para procurar o curandeiro de todos os milagres. O filho guerreiro, movido pela experiência dos grandes combates, partiu em busca do curandeiro. Venceu planícies, pântanos, montanhas e entrou na floresta. Chegado ao local indicado, pronunciou palavras mágicas. O curandeiro apareceu sob a forma de uma serpente medonha. O guerreiro, aterrorizado, esqueceu a missão e fugiu. Chegou a vez do segundo filho. Este tentou a sorte, mas aconteceu o mesmo. Pânico, medo e fuga. O terceiro também pediu para experimentar. O pai disse logo que não, porque ele era fraquinho, magrinho, inexperiente. Se até os mais não conseguiram, que faria uma criancinha indefesa? Depois de muitos choros e muitas súplicas, o pai deixou o menino experimentar a sorte. Partiu. Com muita dificuldade, chegou ao coração da floresta. Então, o slide seguinte, por favor.
Pronunciou encantamentos, como o pai dissera. O monstro medonho fez a sua aparição. Contrariamente ao que se esperava, o menino não fugiu, e quem se espanta é o monstro, que pergunta: não tens medo de mim? Tenho muito medo. Então, por que não foges? Porque não posso voltar sem cumprir a promessa. E se eu te comer? Mais importante que o medo é a saúde do meu pai. Teimoso, leva-me então nos teus ombros e mostra-me o caminho. A serpente enrola-se no miúdo e ambos caminham. Não vale a pena descrever o cansaço do rapaz, o espanto das pessoas que o viram a caminho e que, apavoradas, colocaram-se em lugares seguros para assistir ao insólito. Chegou à casa mais morto que vivo. A serpente, que afinal era um deus, largou o menino, enrolou o pai e devolveu-lhe a vida. E tudo acabou bem. Bom, essa é a primeira parte, né, dessa, que é uma lenda, não é? E depois nós vamos ver aí justamente a segunda parte, quando o menino, né, que é o Eduardo Mondlane, ele sonha que é esse menino mais frágil da história. E é muito interessante isso, né? Vamos ver lá. O menino dorme na esteira e sonha com a história dos 3 irmãos. Desperta de madrugada com muita surpresa. O herói da história era ele, Sorri. Por que é que só nos contos, à volta da fogueira, os pequenos vencem? Pergunta-se. Serei algum dia um vencedor? Vencedor de quê? Se sou um pobre sem pai. No sonho, transportar uma cobra medonha, muito mais pesada que as suas forças. Mas se era sonho, por que é que o corpo me dói como se fosse realidade? Seria ele, na vida real, capaz de semelhante sacrifício? Desperta a avó e fez uma pergunta. O que foi? Tens pesadelos? O sonho, avó. Aquela história materializou-se. Conta os pormenores. Podemos passar. A canção de Mucomo diz o mesmo. Se queres tocar a Mibila, deves primeiro sonhar com ela. Aquilo era belo demais para ser um sonho. Serei eu capaz de tamanho sacrifício, avó? Já foste capaz. Aonde? No sonho, ora essa. Para ser herói na vida, é preciso ser herói no sonho. Bom, aí a gente tem, né? Muito interessante essa história, uma mistura da biografia do Eduardo Mondlane, né? Esse líder da Frelimo, né? com essa história do sonho, né? Desse menino frágil. Por quê? Porque a essa altura, né? Nós temos aqui já traços biográficos. Né? O Eduardo Mondlane, ele fica órfão de pai, é criado pela avó e pela mãe, não é? E depois ele vai perder a avó e a mãe. Então, a avó vai sempre contar histórias, né, que mostram que ele é uma pessoa de coragem, que ele vai superar tempo, mas isso muito antes, né, de se pensar, ele era uma criança, de se pensar a questão da luta pela libertação e tudo mais. É uma história de superação. Podemos passar para o slide seguinte, por favor? Bom, e o que vai acontecer? Tal como na biografia do Eduardo Mondlane, né, esse menino, ele estuda, ele cresce, ele vai para Portugal, ele vai para a África do Sul completar seus estudos, até que ele trabalha nas Nações Unidas, né, ele tem um cargo nas Nações Unidas, super respeitado, deu aulas na universidade nos Estados Unidos, etc., e ele começa a sonhar com a sua terra e pensar que é hora de voltar, né? E é justamente essa biografia ela está diluída no conto. Ela não é uma biografia do Eduardo, ela é uma recriação, né? Então, aqui a gente tem a chegada dele à África depois de muito tempo. E ele chega para organizar, né, a Frelimo, né, e o combate ao colonialismo, né, defender a terra moçambicana. Então, essa descrição eu achei também muito interessante para a gente trazer aqui. Chegou à sua terra e mergulhou na floresta densa. Viu os cajueiros, as mangueiras,
as mafurreiras reverberando nas savanas, viu o povo, o seu povo, e abriu as narinas para beber com volúpia cheiro da terra. Saboreia imagens antigas no ato de renascimento. Como é bom voltar aos braços da terra-mãe. Andou às escondidas com medo do regime, que não o suportaria e o mataria por ser o exemplo vivo de que todos somos iguais, por ter mostrado pela prática que uma galinha é uma galinha e uma águia é uma águia, que o ser humano não tem asas, mas voa, e a mente foi feita de liberdade. Mostrou ainda que ser negro não significa ser escravo. Ele é o modelo, ele é o sonho, o espelho, onde o povo inteiro se reflete. Tá? Então, ele volta, né, como um... E ele tem dificuldades, né? Eu estou aqui resumindo um pouco, ele tem dificuldades de se fazer aceito, porque ele, na verdade, ele se... Né, ele está com uma capa ocidental, né? Ele é um intelectual, não é? Viveu o tempo fora e tal, e ele vai falar com os guerreiros da terra, não é? E é muito interessante esse momento, né, que ele reconhece a terra, né, e que ele vai trazer algo de fora, e ele acaba convencendo os outros guerreiros a formar a Frelimo, né? Então, né, o que a gente vai ter? No final, já ele faz, é o momento em que ele vai morrer. Né? O que nós vamos ter aqui? Né? A simbologia da águia também presente, né? E das andorinhas. Né? Novamente, a questão das andorinhas, da liberdade e da águia, porque ele é uma águia, né? Ele vai ser identificado como uma águia. Né? Então, a parábola da história do menino que vence o medo e a serpente também se aplica ao próprio Eduardo Mondlane, que na infância, né, se sente, né, ele vai se perguntar, o que é que eu posso fazer? Eu sou órfão, né, eu sou uma criança, eu não sei o que fazer, mas ele supera esse lugar, né, para se tornar sujeito, tá? E há, em todas as narrativas da avó para ele, uma espécie de predestinação de um homem que vai se completar. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu não coloquei isso, né, no slide, né? O Eduardo Mondlane trabalhou como pastor até 10 anos de idade, ele foi criado pela avó e pela mãe, faz seus estudos iniciais em seu país, numa escola primária presbiteriana, né? Já jovem, estuda na África do Sul, antropologia e sociologia, estuda também em Portugal, ele é um dos estudantes da Casa do Império, né? Estudantes da Casa do Império que havia lá em Portugal, na época do Salazar, né? Recebia os estudantes das, então, colônias, né? Na SEI, na Casa dos Estudantes do Império, ele faz contato com outros líderes anticolonialistas, como o Amílcar Cabral, né, criador do Partido Africano pela Independência da Guiné de Cabo Verde, e também com Agostinho Neto, poeta angolano, né, criador da Frente Nacional pela Libertação de Angola. Tá? Ele completa os estudos nos Estados Unidos, dá aulas na universidade e vai trabalhar no Conselho de Curadoria das Nações Unidas. Tá? E abandona tudo isso para ingressar, né, para integrar a luta armada. Tá? Então, esse que ele é o Chivambo, né, que vem com a arma, que vem contar histórias. Tá? Nós vamos, então, passar aos fragmentos 24 e 25, que é justamente quando ele já está, né, ele parece que já está se despedindo desse lugar. Né? Passaram-se anos. Um dia, pouco depois de o sol nascer, Chitlango é outro nome, ele vai ser também chamado de Chitango, pôs os olhos no mar. Algo inexprimível lhe atraía aquele miradouro. Não era doença, nem preguiça, nem meio termo. O mar, exibindo novas miragens, convoca-o para o útero do mundo. Talvez seja cansaço. A luta contra o colonialismo produzira já muitas vitórias, exigindo novas dinâmicas, mas hoje não quer ao menos pensar, só quer descansar. A memória executa no silêncio a dança dos pássaros.
Ascende, descende, recua, prossegue. Os passos da dança são de bravura e júbilo, de alegrias e certezas. Chitlango mergulha na onda e balança. A música do vento é fértil, inspiradora. Canta em surdina as canções da pastorícia, em extasiados murmúrios. Venho de longe. Conquistei a América com os pés descalços. Conduzi os homens à batalha, que vai erguer de novo o clã da nossa pátria. Cresce nas matas a vibração da guerra, a vitória certa. Mesmo que eu morra, a liberdade me libertará. Extasia-se. Chegou correspondência. Alguém lhe entrega o envelope que continha um livro. O livro era negro, tinha marcas de poeira, cheirava a sangue e pólvora. Ao abri-lo, se abriu também a página de uma vida nova. O livro ribombou, relampejou, iluminou. Chitlango viaja no estrondo para o mundo do sono que nunca acaba. Dormir era tudo o que queria naquele amanhecer. Cumpriu-se a bênção e a maldição de sua sina. Pelos livros vives, pelos livros morrerás. Né? Então, é muito simbólica, é muito bonita essa descrição, né, da morte violenta do Eduardo Mondlane, né, que isso acontece de fato em 69, ele recebe uma correspondência e, quando abre, há uma explosão. Né? Até agora, quer dizer, até agora não mais se investiga, né? Mas é lógico que isso foi plantado pelo exército português ou pela PIDE, né? Que havia à época. Então, mas ninguém consegue apurar, né? Mesmo depois da independência, os culpados. Vamos ver, então, a imagem do Eduardo Mondlane aí, né? Eduardo Gilvan Mondlane, né? E passemos, então, a outro slide, né? Em que a gente percebe, nesse conto, a simbologia do tempo, né? E aí eu cito um estudo de uma dissertação do Igor Carmo, né, defendida na USP, que ele trabalha com algumas obras da Paulina Chiziane e com essas andorinhas. Ele vai dizer, ao representar o herói no plano ancestral após a morte, a ficção moçambicana mostra que o arquétipo mítico de Eduardo Mondlane continua vivo e, portanto, ainda atua na sociedade de hoje, pois seu espírito não morre nunca por conta da imortalidade do espírito humano. Por isso, o desfecho do segundo conto moçambicano narra alguns jovens que oferecem presentes ao espírito de Chibambo, o velho, pedindo para que este renove as suas forças para continuar lutando nos dias atuais. Essa ritualística pertence particularmente ao tempo da eternidade, em que os espíritos visíveis e invisíveis, ou seja, do tempo histórico passado e do tempo histórico presente, atuam pela superação dos conflitos da humanidade em prol de um futuro justo. Né? Então, é muito interessante a gente pensar que a morte nunca é, né, na cultura africana, o fim, né? Ela é sempre um completar de um ciclo, mas há uma presença permanente, né, dos que se vão. Né? Eu estava me lembrando de um outro livro que também traz essa questão, que é esse do Mia Couto, né? Que vocês devem conhecer, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, que é um livro muito interessante também nesse aspecto. Tá? Passemos, então, ao slide final, que é uma observação da Paulina Chiziane. A gente abre, né, essa conversa com a Paulina e fecha com a Paulina, não é? Ela vai dizer, tudo começa, cresce, termina e regressa com vida nova. O amanhã que caduca também se renova, tá? No final, nós temos as referências. Eu acho que eu cumpri mais ou menos a 1 hora. Eu acho que eu talvez tenha passado um pouco do tempo, não sei. E, enfim, espero que vocês tenham percebido, né, um pouco o que eu quis trazer, um pouquinho, né, dessa escrita e de como os mitos, o herói, como é que a narrativa breve, né, da Paulina
traz esses personagens, como é que ela, na verdade, esses contos, eles estão, na verdade, interligados, como é que essa ideia da liberdade vai aparecer, a questão do tempo, né? É interessante que aqui a gente só tem uma das características da narrativa de Paulina, a presença da mulher, as questões da mulher, que vai aparecer só no terceiro conto, né? Que nós não trabalhamos aqui, o da Lourdes Mutola. Mas é só para a gente ter uma ideia, né, da riqueza, né, cultural que a Paulina apresenta nas suas obras, que está muito ligada a essa questão da oralidade, da ancestralidade. Isso não é só na Paulina, acho que em toda a literatura africana a gente vai perceber muito, né, a importância do contar histórias. É por isso que ela vai dizer, não sou romancista, sou contadora de histórias. É isso. Obrigada. Cláudia, a gente que agradece. Eu acho que vai sair daqui todo mundo, vamos bater palma, né? Essa palma meio silenciosa, não é? Obrigada. Tá. Você traz aqui, eu acho que despertou, né? Sai todo mundo à procura das andorinhas, né? Acho que essa técnica de trazer um trecho, né? Os trechos breves, né? Também é muito legal, porque leva ao livro, né? Leva você a conhecer melhor os temas, os problemas, né? Todos, né? Que ela... O universo da Paulina, né? É incrível que eu não... quer dizer, não conhecia esse livro, não conhecia. Adorei. Vou sair correndo agora também para pegar, né, o livro da Paulina. Enfim, agora está aberto para todo mundo aí conversar, para quem quiser. Enfim, a Cláudia está ali à disposição para quem quiser pensar junto com ela, né, a obra da Paulina, ou aquilo que mesmo quem não leu, né, quiser, assim, enfim, perguntar, né, enfim, aberto aqui. Microfone. Pode se inscrever, colocar a mãozinha ou perguntar pelo chat. Eu acho que tem coisas no chat, deixa eu ver. Eu nunca consigo ver o chat. Eu também não. Tem o Guilherme. Alguém falando. Guilherme falou assim: lembro-me quando criança as histórias da minha avó e avô sobre místicas do interior de São Paulo, cidades que eram quase vilas, sobre lobisomens e outras histórias. Eu amava, sinto uma tristeza grande em saber que provavelmente os que nasceram após os 2000, 2010, não terão essa questão da oralidade. Será? Será? Eu acho que mudou muito, né? Mudou muito. Ainda existe essa coisa, mas esse tempo para a história coletivo, no nosso cotidiano mudou, não é? Eu tenho um filho agora com 18 anos, mas eu sempre procurei ler histórias, e às vezes eu inventava as histórias e contava para ele. Mas, assim, a vida cotidiana tem nos levado a um ritmo muito frenético. Então, muitas vezes, os pais e até os avós entregam o livro de histórias, né? Pelo menos nos centros urbanos, entregam para a criança, e, olha, lê e tal, quando ele já começa a ler, né? E hoje em dia, a Paulina vai falar isso nessa entrevista, que eu super recomendo a vocês, né? Ela fala que, como a tecnologia ela tem sido, né, substituído essa conversa com o avô, com a avó, né? Vai um menino lá para o computador e vai atrás da história, e tem alguém contando, né? Tem um filme, tem um vídeo. Então, é complicado, não é? A gente está vivendo um mundo em que esse tempo primordial, né? Que a Paulina vai colocar como tempo de afeto, né? Porque contar história não é simplesmente assim, chegar e, olha, vou contar aqui, a pessoa sem vontade. Não, é um tempo de afeto, de elaboração, né? De resgate dessas histórias. Eu também me lembro, como o Guilherme, das histórias, especialmente que meu avô me contava, né? Mas meus pais não tinham muito tempo, mas meu avô me contava histórias. Isso é uma coisa muito
a gente guarda, né? Como é importante isso, né? Isso na cultura africana é muito vivo, né? É muito, ritualístico, né? Como vai falar o Mia Couto, né? Não se pode contar histórias de manhã, tem que ser à noite, em volta da fogueira, etc. Lógico que a gente não vai levar isso literalmente, né? Ao pé da letra, mas tem de ter esse momento, né? Esse certo ritual, né? E se a gente for pensar, né? Todas as literaturas começam oralmente. Todas as literaturas, quer dizer, desde a Grécia Antiga, né, os aedos e os rapsodos, né, quando cantavam a epopeia, tudo era oral, não tinha texto escrito, né? Então, lógico que a palavra escrita, a leitura é importante, mas a gente não pode minimizar o papel da oralidade e da narrativa, né, oral. Eu acho que os africanos... Desculpa. Não, fala, completa. Os africanos estão aí a nos lembrar o tempo todo sobre isso, né? Que é importante a gente criar esse ritual do tempo, né? Esse tempo que volta a história, né? É interessante também que eu já ouvi relatos de pessoas que pedem sempre a mesma história, especialmente as crianças, né? Conta aquela história, você conta a história diversas vezes. Meu filho tinha uma história preferida, que ele sempre queria que eu contasse, então toda vez eu contava a mesma história, não é? E na verdade, ela nunca é a mesma, ela é a mesma e não é? Porque a gente vai acrescentando, a gente vai criando, a gente tem um papel de elaboração aí, né? E o que eu ia falar é que nós temos aqui presente uma grande contadora de histórias que se chama Regina Porto. Que ótimo! E a Regina tem um trabalho maravilhoso que ela desenvolve, o Viva, que é um trabalho extraordinário em hospitais e que é com contadores de histórias, sendo que ela mesma é uma contadora de histórias. O que você acha disso, Regina? Fala aí para a gente. Estão me ouvindo agora? Olha, eu amei conhecer a escritora, amei conhecer a Cláudia, não conhecia. Isso que você disse, vou correndo amanhã comprar, porque achei maravilhoso, né, a forma dela contar as histórias. E eu acho que as histórias são redentoras, né, Suzana? Nesses 25 anos que a gente também tem o projeto, a gente constata isso, né? O bem que isso faz. Ano passado, a gente fez uma pesquisa profunda em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e foi provado cientificamente, né, que as histórias melhoram a condição de saúde do paciente que escuta história. A gente tinha certeza disso, mas agora foi comprovado cientificamente, né? E eu sou uma fã incondicional das histórias. Isso que você falou, infelizmente, as vós hoje não têm essa condição. Eu sou uma avó que não tem, meus netos moram nos Estados Unidos. Eu tento contar pelo Zoom, mas não é a mesma coisa, né? Eu acho que o olho no olho faz muita falta. Mas eu fiquei muito agradecida por ter participado hoje desse encontro, de ter essa oportunidade maravilhosa de conhecer essa grande escritora. Obrigado, Suzana, obrigado, Cláudio. Paulina, ela diz assim, tem uma declaração dela, né? Ela diz assim, eu conto histórias grandes e conto histórias pequenas. As histórias grandes, como a Nikétia, que é grande, Nikétia está aqui, ó, né? É um livro, é uma história são mais de 300 páginas, né? É uma história grande, é um romance, uma história de poligamia. Na verdade, ela está contando uma história. Na verdade, o contista, né, o romancista, todos são contadores de histórias, né? Só que quer dizer, você conta oralmente e você conta escrevendo. São duas formas de lidar com esse imaginário, sendo que a
a história oral, ela me parece que ela é o começo de tudo, né? É quando você começa a atentar até para a sua história pessoal através das histórias dos outros, né? E aí eu tenho a minha teoria que aí entra depois, quando você adquire a capacidade de ler, né? Aí você mergulha num outro universo dos símbolos, né? E da língua, né? Que é a língua escrita, com as suas regras, e que também é um outro processo intelectual também, né? Você começa digamos, reter, né? Aquilo que nem ela diz, né? Tudo começa, cresce, termina e regressa, né? É bonito, né? Quando ela fala, né? Termina e regressa, né? Você vai... Para mim, são dois processos importantíssimos, né? Tanto dessa questão da oralidade, das histórias, quanto o da escrita dessas histórias, né? Que é uma outra fase, é um outro momento, né? Suzana, eu gosto muito de escrever crônica, né? Eu sou uma observadora da vida e escrevo. Chego em casa, aquilo que me impacta, eu escrevo, né? E eu acho isso muito importante. Eu comecei escrevendo com esse olhar de deixar documentado parte da minha vida que eu achei importante para os meus filhos e para os meus netos, né? E daí eu fui relembrando fatos, histórias que foram acontecendo na minha vida e que eu achei importante deixar escrito, né? Porque filho a gente conta, mas às vezes a gente não presta atenção, esquece, ou aquilo naquele momento não é importante para eles. E eu comecei a escrever com esse intuito. Falei, não, algum dia, quando eu já estiver no outro andar, eles vão pegar e vão ler com cuidado, né? E o que eu imaginei, o meu filho mais velho, esse que mora fora, de vez em quando ele me liga, porque ele vai lá, pega os meus escritos e saca alguma coisa, e aí ele quer saber mais sobre aquilo, né? Então, a gente não pode, hoje em dia, fazer a fogueira, mas a gente pode deixar escrito, documentado a nossa vida. A Renata Martuccelli, né, diz assim: eu pedia muito para o meu avô recontar diversas histórias, pois adorava a maneira como ele as relatava. Talvez por isso a obra da Paulina me encante tanto, por essa oralidade, ancestralidade, através de uma sutileza encantadora que nos prende do início ao fim, quando iniciamos a leitura de algumas de suas obras. É interessante, quer dizer, com relação ao que a Regina falou, que tem já se sabe, né, que é preciso ler mais para escrever melhor, mas é também preciso escrever para ler melhor. É uma retroalimentação. Quer dizer, mas eu acho que o contar ele está assim, embutido nessas duas coisas, né? Desses dois momentos da nossa capacidade intelectiva, né? Também acho que é o começo de tudo, né? Da nossa compreensão, né? E a Paulina faz isso assim. Tem uma coisa, né? Eu acho assim, na verdade, todos nós somos sempre narradores, né? Contamos sempre histórias, desde aquilo mais prosaico que nos acontece, né? Às vezes você chega, aconteceu isso é uma narração. Agora, é diferente quando instaura-se, né? A pessoa imbuída de uma ideia ou de uma história, ela vai contar. Isso é uma dádiva, não é? A gente passar adiante, tem algo de um encantamento, né? Não à toa, muitas das histórias da Paulina começam, né, ou retomam a expressão do José Craveirinha, né? Caringana ou Acaringana. Era uma vez, né? É mágico isso. Esse era uma vez traz tempos ancestrais, tempos remotos, né? Que na verdade continuam nos encantando.
não é? Estão fora desse sistema, desse cotidiano que esmaga, não é? Que empobrece a realidade. A gente traz algo que enriquece, né? A história sempre nos enriquece, seja qual for, né? Quando começa esse encantamento do Era uma Vez. É isso que o contador de histórias está muito mais ligado, embrenhado nisso, né? E a oralidade ela é uma marca disso, né? Porque é preciso você encantar o outro, é preciso prender a atenção do outro, né? Eu, quando trabalho com os meus alunos com idade média, por exemplo, né, eles leem lá Amadis de Gaula, alguns fragmentos da Demanda do Santo Graal, e eu sempre falo, olha, essas histórias eram orais, né? Depois é que elas foram escritas. Então, as aventuras dos cavaleiros, elas tinham que encantar, não é? Todas as histórias elas estão marcadas por uma ancestralidade oral, né? Logicamente. E a literatura africana ela é muito rica, as literaturas africanas, né? A África é muito rica nesse processo porque eles nunca perderam, e mesmo com a escrita, né, eles nunca perderam essa ritualização em torno, né, do contar histórias. Ainda ontem nós tivemos o nosso clube de leitura, que é na segunda quarta-feira do mês, sobre a Pedra do Reino do Ariano Suassuna e sobre a obra do Suassuna, né? E a Pedra do Reino, ela tem toda as raízes, quer dizer, a inspiração inicial, né? É toda medieval, né? Na literatura medieval e na oralidade, e justamente nas novelas de cavalaria, no Amadis de Gaula, né? Assim, ontem se falou muito, foi o Braulio Tavares, que foi fantástico o encontro com ele, né? E a própria Pedra do Reino é o Dom Dinis, né? Que é essa figura, o quaderna, né? Que vai contar suas memórias, né? Vai depor, é um depoimento, né? E aí ele conta a história do Brasil, a história da América Latina está toda ali, né? Da escravidão, ele mostra tudo ali, né? Impressionante a Pedra do Reino. E é todo oral, e o texto é todo oralizado, a Pedra do Reino. Aquela fala, mas ao mesmo tempo é uma escrita muito poderosa, né? Tem essa questão. Maria Alice estava lá, quer dizer, eu estou vendo aqui algumas pessoas daqui, eu acho que só Maria Alice, será? Você tem que ir ao clube, hein, gente? Vou Foi cobrar. uma beleza o clube de leitura. Foi maravilhoso. Todo mundo tem que ir todas as segundas, quartas-feiras lá no CCBB, no clube de leitura. Foi muito bom. Aqui, para a Cláudia. O Luiz Carlos diz assim, é curioso como Era uma Vez, por vezes utilizado pela Paulina, marca um lugar na narrativa. É como dizer que a sua história e dos seus será contada a partir desse marcador. Paulina é sensacional. E aqui uma pergunta da Tayane. Para um leitor iniciante em literatura africana, indicaria qual desses livros da Paulina? Eu gosto muito do Alegre Canto da Perdiz, mas também pode começar por esses contos, né? O Niquete é muito interessante também. E eu li faz algum tempo o Ventos do Apocalipse por conta da Renata, que tem trabalhado com essa obra, né? Então, mas eu acho assim, que para começar é bom, os contos são interessantes, né? Pegar as andorinhas mesmo, depois partir para os romances maiores. Ao ouvido, né? Para acostumar o ouvido, para iniciar. Eu acho até que assim, Mia Couto também tem uns contos, as histórias abençonhadas. Eu sempre acho que é muito mais tranquilo, né? Você, para quem não conhece, você pegar um conto que você começa a se habituar com a narrativa, com a marca daquele escritor, e aí depois a gente parte para os romances com a maior tranquilidade, né? Eu estou louca para ler a história dos escravizados, né?
que é uma narrativa inversa, são narrativas inverso da Paulina. Eu queria perguntar uma coisa para a Cláudia sobre fogueira. Tem algo de sagrado? Eu digo isso porque minha família tem fazenda na Bahia, tinha, e eu escutei, quando criança, eu escutei muita história, porque tinha até descendentes de escravos na fazenda. E eles me diziam que o mundo um dia ia ficar todo negro e só a madeira da fogueira, todo ano, tinha que guardar em casa, porque só a madeira da fogueira que ia ter fogo, como se fosse sagrado. Isso faz algum sentido? Faz todo sentido, né? Gente, o fogo é primordial, né? O fogo é o início, né? É a ignição, é a chave do mundo. Eu acho que há muitas histórias, né, africanas que têm essa coisa do fogo. E até na cultura ocidental a gente lembra de Prometeu, né? Né, o fogo que roubou o fogo dos deuses para dar aos homens. Então, eu acho que essa ideia do fogo como início, né, isso tá ligado à humanidade, mas está muito presente nas culturas africanas, né, nas diversas culturas africanas. Esse reunir-se em torno da fogueira, é muito bonito isso, né? O Miyakoto tem um conto muito bonito no Histórias Abençonhadas, que fala que, no princípio, eram só mulheres. Quer dizer, é uma velha que conta essa história para ele, né? E foram as mulheres que descobriram o fogo. Que ótimo! Os homens foram ao encontro das mulheres porque eles queriam roubar o fogo. E foi aí que eles se Maravilha! encontraram. É lindo o conto, né? Exatamente, inverteu a história trouxe para uma outra realidade a questão do Prometeus. Maravilhoso. Não estava lembrando. Estamos chegando, né, já no finalzinho desse encontro, que eu achei fantástico, Cláudia. E aí a gente vai chamar você em algum momento para trazer a Paulina já mais integral para nós, né? E em algum momento sairá, né, Cláudia? O nosso curso sobre ela. Estou vendo se ela volta com a Paulina e a gente pode ler, né, mais essa grande autora. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda tem um minutinho, né, Tati? Eu acho que sim, né? Sim, dá para fazer uma última pergunta, sim. Sobre o livro Miquete, o nome? Miquete. Eu li uma vez uma entrevista também que diz que ela mexeu com todos os homens. Esse livro, ele é engraçado? Como que é? Eu fiquei curiosa, mas eu não li também. É um livro muito desafiador, né, para a cultura moçambicana, porque é a história de uma mulher que... Bom, é questão da poligamia, né? Ela acha que é a única mulher, mas ela descobre que o marido tem outras, né? E ela traz ela tem aspectos engraçados também, né? Mas ela traz para a discussão, né, esse mundo que é marcado por conflitos, né? O mundo monogâmico e o mundo poligâmico, né? Ali, enfim, tem uma série de atritos ali, mas mostra essa realidade, né, dinâmica e em conflito. Essa mulher, ela se arvora, sim, ela tenta resolver a situação, né? Tem aspectos engraçados, sim, mas, ao mesmo tempo, também traduz justamente aquilo que a Paulina fala nessa entrevista, no Café Filosófico, né? É complexa a realidade, porque o norte do país é matrilinear, mas começa a ter influência do islamismo, que aceita a poligamia, a matrilinearidade não aceita. O sul também tem o embate entre a monogamia e a poligamia, né? Então, a mulher, na verdade, ela está se colocando como sujeito, né? Isso vai aparecer também em Ventos do Apocalipse, não pela questão da poligamia, mas essa mulher que começa a se colocar como sujeito, né? Como uma mulher que vai tentando romper com o patriarcalismo do sul, né? E que não aceita a poligamia em certos aspectos, né? A história, só para dar a dica,
É uma mulher que descobre a uma determinada altura que o marido tem outras famílias. Não Sim, uma mais, nenhuma, mas várias. outras. E ela se obriga a conhecer as outras famílias. Ela vai... É fantástico. Ela coloca todas as mulheres, como ela é a primeira, ela vai atrás das outras mulheres e começa a organizar com elas a própria vida. Olha, você, né, enfim, tira dele, né, do marido, esse lugar de homem com várias mulheres, de poder. Ela toma o poder, mas com conflitos, né, também. Eu lembrei do filme Lanternas Vermelhas, eu não sei se vocês viram. É aquela rua, né, em que tem as casas, e ele vai, cada dia é uma casa, né, que ele visita, até que elas se unem contra ele. Uma maravilha. Aqui tem poucos homens, né, assim, né, Luiz Carlos, quem mais está? Paco, quem está mais? O Ive, um ou outro já saiu. Mas, enfim, olha, agora sim vamos ter que encerrar, então queria agradecer mais uma vez. Cláudia, todo mundo saiu daqui com vontade de ler Paulina Chiziane. E é isso que as janelas literárias se propõem, viu? Tá ótimo, eu é que agradeço a oportunidade, e a minha intenção é justamente essa, é fazer com que as pessoas cheguem ao livro, né? Conheçam um pouco da autora, se encantem, né? Com o texto. É o texto que nos encanta. Essa foi a minha intenção. Eu quero fazer já um convite para vocês, assim, a Estação está sempre com convites, né? Tem o nosso concerto de poesia, que é todo último sábado do mês. Esse último sábado nós vamos trazer uma poeta maravilhosa, que é a Rosiana Murray, uma poeta contemporânea fantástica. Ela vem ler seus poemas, porque ela é muito conhecida como autora de literatura infantil e de poemas infantis, mas vocês têm que conhecer a Rosiana, que escreve para adultos, digamos, né? Mas que é uma grande poeta, né? E também nosso próximo clube, que vai ser sobre poesia, é o assunto, é Pablo Neruda, o clube de leitura na segunda, quarta-feira de maio. Pablo Neruda é lido e, enfim, pelo Carlos Nejar, que é outro grande poeta e tradutor do Neruda. Dia Então, 8 de junho. Comentar 8 de junho, tá? Então, fiquem atentos para a janela literária, que tá bombando, tá bom. Não é? Eu vou falar assim, não é, acho só uma pessoa, Maria Alice, que foi daqui, tá? Mas é a chance que a gente tem de se encontrar ao vivo e a cores. Tá bom, gente? Beijo para vocês, um bom fim de semana. Obrigada mais uma vez, Cláudia. Todo mundo, tá? Beijo. Ótimo. Beijo. Apareçam por aqui, hein? A próxima janela, não anunciei, vai ser com José Castelo, tá? José Castelo vem ler o seu romance, eu estou com a Paulina, os títulos da Paulina todos na cabeça, pelo amor de Deus, Tati. Meu Deus, me deu branco do romance do Zé Castelo, que é muito bonito, sobre o pai, sobre a figura do pai. Ai, que coisa triste. Tati, me ajuda? Vai lá. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Veio o nome, vai lá, querida, me ajuda. Sabe o que é, gente? Eu estou numa fase que, às vezes, dá o branco. Eu lembro do romance, não lembro do nome, lembro do nome, e, às vezes, eu estou numa fase horrorosa. Eu tenho que escrever as minhas divulgações, porque eu misturo, inclusive, datas, né? É um nome só, meu Deus do céu. Tatinha, vai lá. Vamos eu ainda esperar. não estou com o flyer pronto. Não está com o flyer pronto? Eu vou na estante pegar. Caramba. Tati, eu não estou com ele aqui. É um romance. É a figura do pai do
inspirado na figura do pai do Zé Castelo. Não é biografia, e é um... Gente, estou aqui. Depois, Bom, às vezes a gente só lembra depois que... Estou quase indo na minha estante pegar. Tatinha não achou aí ainda. Tentando ver a programação, mas é que abrir no celular é mais difícil. Não te preocupa, Enfim. Suzana, falta um Não, mês é que ainda. me deu um branco agora. Falta um Será? mês ainda. É Ribamar. Ribamar, tá aí. Gente, você sabe que vinha o nome do... Porque Ribamar, vinha o Goulart na minha cabeça, que é José Ribamar, nome do Goulart. Via a figura do Goulart e eu não conseguia associar. Ribamar. É isso aí. Ribamar, tá? É um belíssimo romance. Tá? Não é memória, é uma criação, mas ela é inspirada nessa figura fortíssima na vida do Zé Castelo, que foi o pai. Tá? Então, vocês estão convidados, é um grande leitor que vai ler seu trabalho, vocês vão conhecer melhor. Porque a gente lê muita crônica do Zé Castelo, mas ele é um belíssimo romancista. Esse romance ganhou alguns prêmios, tá? Entre eles um Jabuti, tá bom? Então, tá aí, o convite é bom. Tá? Desculpem esse lapso, assim, é que é muita coisa na minha cabeça, às vezes, me atrapalha. Beijo para vocês, tá? Até mais, gente. Tchau, Boa até noite. mais. Obrigada. Terezinha, beijo.